Ora, viva a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Debate Eto, edição referente a 6 de março de 2021. Hoje vamos falar sobre um tema também de grande interesse. Vamos falar sobre os jovens e as eleições de 2022, perspectivas e expectativas. Vamos também neste debate falar sobre a revisão constitucional, uma revisão constitucional anunciada bem recentemente pelo Presidente da República, João Lourenço, que vai dominar o debate político nos próximos tempos. Ora, é mais uma edição, depois de, na semana passada, já termos tido aqui uma troca de ideias, onde falamos sobre o papel dos movimentos juvenis na defesa dos interesses dos jovens angolanos. Em estúdio, hoje, em estreia, pela primeira vez nos estúdios do Debate Eto, Dr. Deodato Francisco, muito bom dia, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, obrigado pelo convite. Dr. Domingos Epalanga, não esteve no debate da semana passada, mas hoje consegue marcar presença. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Samaria, bom dia, colegas de debate, e do por extensivo o meu bom dia para os internautas. Muito bem. O Dr. Nuno Dalla também está aqui conosco, ativista social, já esteve na semana passada e muito bem, bastante elogiado nas redes. Seja mais uma vez bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, obrigado, mas eu não gosto que me tratem de... Eu tenho realmente doutoramento, pós-PhD em andamento, mas gosto que me tratem sempre só por Nuno Álvaro Dalla. Muito bem. Assim fico mais à vontade e deixo os outros mais à vontade. Muito bem. Dr. Adélio Toussaint, muito bom dia, pela primeira vez nos nossos estúdios, seja bem-vindo. Muito bom dia, Samaria, e também um bom dia extensivo aos meus colegas aqui do painel. Também muito bom dia a todos que nos acompanham neste momento através das novas tecnologias de comunicação e informação. Como não poderia deixar de ser, tivemos uma grande novidade ao longo da semana que termina. O Presidente da República anunciou em discurso em sede de uma reunião do Conselho de Ministros uma revisão pontual da Constituição. Dr. Domingos Epalanga, como a semana passada não estiveste presente e hoje cá estás connosco, vamos começar consigo. Para já, vamos fazer uma caracterização deste discurso, não é? Uma análise sucinta para si, enquanto político, enquanto cidadão angolano. Como é que viu o discurso do Presidente da República, onde se anuncia a revisão pontual da Constituição? Muito obrigado. Bom, dizer que já falamos noutros fóruns a respeito do que entendemos sobre o pronunciamento do Presidente da República com enfoque à revisão constitucional. A minha posição está alinhada à posição do meu partido e ela também é pública, sendo que o presidente do meu partido, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, proferiu uma comunicação no dia 2, na tarde, depois do presidente João Lourenço ter feito a tal comunicação, e nós apresentamos os pontos que entendíamos ser fundamentais se tivermos que avançar para uma revisão constitucional. E os pontos são os seguintes. Nós entendemos que a revisão constitucional terá de trazer, dentre outros, a eleição direta do Presidente da República, que o Presidente da República não seja eleito atrelado numa lista de deputados. Desta feita, estamos a propor a alteração do artigo, portanto, 109 da atual Constituição da República de Angola. Também, nós entendemos que o Presidente da República, à luz do artigo 117 da atual Constituição, tem poderes excessivos. Se olharmos para as competências do Presidente da República trazidas nesta Constituição, notaremos que o Presidente da República tem cerca de 57 competências. E, na nossa forma de ver, isto pode constituir tentação para qualquer cidadão, por mais humilde que seja, em deixar-se levar pelos apetites, portanto, da ditadura e transformar-se mesmo num verdadeiro ditador.
vimos o comportamento do presidente Eduardo dos Santos de 2010 para cá. Ou seja, de 2010 a 2017, época em que foi substituído pelo o presidente João Lourenço. Portanto, nós pensamos que o comportamento do Eduardo dos Santos, os comportamentos excessivos que foi demonstrando, foi um bocadinho ajudado também por esta Constituição. O presidente João Lourenço entrou relativamente humilde, portanto, no poder em 2017, já ainda no decurso do segundo semestre de 2018, portanto, o presidente João Lourenço transformou-se completamente, né? Tendo mostrado rostos de quem tem poucos amigos, uma postura um bocadinho sectária, engessada, e até começou a demonstrar comportamentos musculosos. Estamos a falar do artigo 117, portanto, gostávamos que doseássemos um bocadinho as excessivas competências do Presidente da República e talvez partilhar-se com outros, portanto, com os outros poderes. No caso, o Poder Judicial ou o Poder Legislativo. Estamos a fazer apologia para reforçarem-se o poder da Assembleia Nacional, portanto, o poder dos tribunais, para criarmos um relativo equilíbrio entre eles. Estou já a terminar. A UNITA vai ter em sede própria oportunidade de apresentar estas propostas para que ela também possa, se possível, ser incluída na base das discussões que serão feitas para a revisão constitucional. Certamente. Certo? A UNITA lançou as cláusulas pétreas que vão conduzir a nossa, ou seja, a produção da nossa proposta, e vamos pôr. Portanto, as cláusulas pétreas são essas que estamos a elencar. A outra questão tem a ver com a alteração dos símbolos nacionais, né? Estou a falar do hino nacional, estou a falar da bandeira nacional e da insígnia, sendo que estes foram concebidos num contexto de partido único e representa em certa medida hoje os interesses, a visão de um único grupo político. Em Angola, portanto, reina a pluralidade de ideias, a pluralidade política, e era bom que no quadro da revisão constitucional pudéssemos também rever estes símbolos para vermos incluídos, quer a visão de outros partidos políticos, mas também da sociedade do modo geral. Estou a terminar. Sim, sim. Falei da necessidade do reforço das competências da Assembleia Nacional, que são muito diminutas à luz da nova Constituição. A problemática da proibição desta duplicidade de funções que existem hoje, onde o governador provincial é o primeiro secretário provincial do partido, o administrador municipal é o primeiro secretário municipal do partido, isso estende-se até as comunas, os distritos, os bairros e etc. Para nós, isto está errado, sendo que esta prática promove a promiscuidade na gestão, portanto, da coisa pública. A UNITA entende que, se for administrador, tem de ser administrador para todos, despido, portanto, de assunções de funções partidárias. Isso também pode confundir um bocadinho o eleitor. A introdução da composição paritária na CNE. Pensamos que o atual figurino da Comissão Nacional Eleitoral é completamente dispar. Promove a assimetria em termos de representatividade neste importante órgão. Somos apologistas de que os partidos todos com assento parlamentar tenham um número igualitário de representantes na CNE. Gostávamos de ver também revista a problemática da eleição ou seja, da necessidade da participação da diáspora angolana, que é enorme, portanto, nas próximas eleições, que esta revisão constitucional abra efetivamente a possibilidade de os angolanos que estão na diáspora votarem. A revisão da lei da terra. O artigo 15º da Constituição da República de Angola estabelece que, no seu número 1, que a terra é propriedade originária, portanto, do Estado. Nós pensamos que a terra é património cultural, histórico e antropológico dos povos. Portanto, o Estado angolano é um ente após ou posterior portanto, às nações
que confluem neste espaço que chamamos de, portanto, o território angolano. Se calhar voltamos assim, não é? Só Muito para não se tornar alongado a sua primeira intervenção. Muito E bom. porque é mesmo a primeira intervenção, Nuno Dalla, primeiro gostaria de ouvir com que sentimento é que ouviu o Presidente da República anunciar a revisão constitucional, não é? E qual é a sua perspectiva em relação a este assunto? Bem, primeiro, não me senti surpreendido. Seria estranho se eu manifestasse surpresa, sentisse ou percebesse alguma surpresa, porque entendendo que o MPLA, conhecendo a natureza do MPLA enquanto partido de matriz esquerda, e um partido que desde que ele tomou os lemes do poder em 75 tem lutado para se manter no poder e tem dito que o problema da Angola, o problema do MPLA basicamente é de que em vez de governar para se manter no poder, o MPLA nem governar tem feito. O MPLA tem sido apenas importante o projeto de poder. É evidente que essa proposta de revisão da Constituição, que alegadamente é pontual, faz parte, à luz de uma análise estratégico-política, faz parte de uma estratégia que é a manutenção do poder, e é evidente que essa proposta e a revisão constitucional seguinte se enquadram efetivamente nas chamadas táticas viabilizadoras da estratégia. Ou seja, a estratégia é manter-se no poder e os instrumentos, os caminhos, os métodos, as técnicas é que são, digamos, a parte tática do processo. Não acha que é um sentimento mais ou menos pessimista? Pessimista, se com pessimista quiser dizer realista, concordo. Muito bem. Agora, é evidente que nas condições atuais, sem um malabarismo, sem uma maracutaia do tamanho do que é efetivamente a proposta de revisão constitucional, partindo nas presentes condições para as eleições de 2022, o MPLA e João Lourenço, com ou sem fraude, teriam imensas dificuldades para efetivamente manterem, respectivamente, a presidência do país e, naturalmente, o domínio do Parlamento. Por isso, e entendendo que é bem-vinda em si a proposta de revisão, a revisão constitucional, na verdade, tem sido uma das questões que mais tem norteado o debate político na nossa sociedade, sobretudo então desde que João Lourenço tomou os rumos do país. A proposta em si é bem-vinda. Não há nenhuma dúvida sobre a necessidade de revisão da Constituição. Muito bem. A questão que se coloca é: essa revisão é oportuna num ano pré-eleitoral? Por outro lado, uma questão importante e fundamental que, sobretudo, a juventude deve analisar é a seguinte: de que modo esta proposta de revisão da Constituição da República concorre para que tenhamos ou não eleições em 2022? Muito bem. Mais do que isto, é importante que nós nos questionemos: haverá um projeto oculto a par do projeto oficial? Eu quero lembrar a juventude que está presente nessa sala, aquela que nos está a ouvir, e eu não estou a fazer uma análise jurídica, vou deixar que quem é informado na área faça. Estou preocupado com a questão política, o jogo político. Nós devemos ter em conta que, à guisa, à luz da experiência de 2008 a 2010, temos todos os motivos, e tendo em conta também a natureza do MPLA, temos todos os motivos para questionarmos. É mesmo só aquilo que o senhor Presidente, Sua Excelência, senhor Presidente da República, propôs em sede do documento que já temos, inclusive, à disposição, que os cidadãos podem consultar, ou há, mais do que aquela pauta, uma pauta oculta, como aconteceu em 2010, quando o próprio MPLA foi surpreendido pelo projeto C. Quando o MPLA é oposição,
o MPLA com o projeto A e a oposição, liderada pela UNITA, com o projeto B, já estavam numa fase derradeira para terem um projeto único que seria então aprovado. Surge alguém da sombra, vindo diretamente do Palácio, que apresenta o projeto C. E não houve espaço de manobra e acabamos estando nessa situação em que temos uma Constituição atípica, diferente daquela que teria sido se não houvesse o projeto C. O projeto C, porque o projeto C é mesmo este que nós temos como Constituição atual. E é preciso que nos certifiquemos se não estaremos em presença de mais um esquema que vai adiar os interesses da juventude, as expectativas da juventude em relação a 2022. Eu, enquanto jovem, quer dizer, enquanto jovem tardio, porque já estou mais próximo dos 40 do que outra coisa, entendo que é fundamental que as diversas linhas, grupos da juventude se certifiquem e lutem para que participem nesse processo de revisão, porque é uma oportunidade. Se é verdade que até pode haver um projeto oculto, se é verdade que isso tudo se circunscreve na estratégia de manutenção do poder, também é verdade que onde vemos um desafio, devemos ver uma oportunidade para participar e contribuir, aproveitar isso para podermos então introduzir as mudanças necessárias que efetivamente a longo prazo viabilizem o país. Muito bem. Adérito Sandro, qual é a sua opinião? Primeiro, a proposta de revisão constitucional que foi tornada público pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, no dia 2 de março, é no sentido de dar resposta às várias solicitações de vários segmentos da sociedade civil e também de partidos políticos da oposição que clamavam durante muito tempo sobre a necessidade de se fazer a revisão da Constituição da República de Angola. Não só por esse clamor, mas também por ser uma obrigação constitucional, porque se nós olharmos na própria Constituição da República de Angola, no seu artigo 235, que versa sobre os limites temporais, ela faz menção que a Constituição da República de Angola deve ser revista em 5 anos. E hoje estamos 11 anos que temos uma Constituição que nunca foi, obviamente, revista. E temos que ter primeiro aqui a noção de que todo o processo legislativo deve acompanhar a evolução das sociedades. Porque temos que primeiro perceber a ratio do legislador constituinte. Em 2008 até 2010, que temos essa Constituição, ao elaborar teve em atenção o momento em si, quer político, quer social, quer econômico do país, e que se nós olharmos o momento atual, as realidades são diferentes. O que significa dizer que a legislação deve se adaptar sempre com as transformações e a evolução da sociedade. Por um lado. E temos que ter também aqui a noção, e eu fico às vezes estupefacto em ouvir opiniões, quer de líderes de partidos políticos da oposição, e hoje aqui acompanhei atentamente os pronunciamentos do meu amigo, e é a primeira vez que partilho aqui painel consigo, Domingos Palanca. Fico um pouco triste por duas razões. Primeiro, a proposta de revisão constitucional, nós devemos olhá-la numa perspectiva positiva. Por quê? Porque o Partido UNITA, várias vezes nos pronunciamentos dos seus dirigentes, apelavam sobre a necessidade da revisão da Constituição. Até aqui todos estamos juntos. Ora, e todo e qualquer projeto ou proposta tem que ter uma iniciativa. Tem que ter um projeto que todos vamos, obviamente, seguir e contribuir com as nossas ideias. O que eu não acho correto é nós olharmos esta iniciativa, que é constitucional do Presidente João Lourenço, em apresentar a proposta de revisão constitucional, ser encarado numa perspectiva de manobra, por um lado, de adiar as eleições de 2022, que do ponto de vista legal é humanamente impossível. Uma coisa é proposta de revisão constitucional, outra coisa é cumprirmos aquilo que a atual Constituição da República estabelece. Muito obrigado, meu caríssimo. Ora, a proposta ou a futura Constituição revista não vai produzir efeitos retroativos.
Isto que fique claro. E, aliás, Ou seja, existe uma Constituição. O que se vai fazer é apenas uma revisão. Deixa-me só terminar o raciocínio para continuar. Eu estou a acompanhar atentamente o que está a dizer, mas eu gostava de compreender aonde é que estamos desavindos. Sabes onde é que estamos desavindos? Por um lado, primeiro, a perspectiva e análise que o meu caríssimo apresentou aqui da proposta de revisão constitucional não é das mais corretas, por um lado. Porque... Que perspectiva? Deixa-me terminar o raciocínio, claro, porque eu até tive o cuidado de lhe deixar terminar o seu raciocínio, porque até tive razões suficientes para interrompê-lo, e principalmente quando disse que na Constituição da República, a atual Constituição da República de Angola, o Presidente tem poderes excessivos, tem muitos poderes, que não condiz com a verdade. Deixa-me só dizer, porque se meu amigo ler outras Constituições da República de outros países, vai encontrar também que os Presidentes da República têm poderes. Agora, um momento, deixa-me só dizer, vários poderes. Agora, a questão aqui, o termo excessivo, posso dar um exemplo. Eu estou a andar aqui com a Constituição do Cabo Verde. Podemos contar. Tenho aqui a Constituição do Cabo Verde. Quantas competências? Deixa eu terminar. Doutor Domingos, vamos deixar o Odérito esta tendência de não deixar as pessoas terminarem o raciocínio faz com que nós sejam mal compreendidos. Exatamente. Isto até não vai ajudar o nosso debate. Porque a ideia aqui vamos lá, doutor Odérito. Pode terminar o seu raciocínio. Sim. A ideia aqui é nós, enquanto jovens, trazermos reflexões que, por um lado, vão contribuir para esta proposta. Este não é um documento acabado. É apenas uma proposta. É apenas uma proposta que todos nós temos o dever de contribuí-la. Portanto, acha que a oposição ou alguns círculos da sociedade civil ainda, por enquanto, não têm razão de atirar suspeições por cima desta proposta? Não tem razão de ser. Primeiro, foram palavras do próprio presidente da UNITA de que a proposta de revisão constitucional que o Presidente da República de Angola fez menção no dia 2, apanhou de surpresa. Okay. Foram palavras do Presidente da UNITA na sua conferência de imprensa. Muito bem. Está lá. Muito bem. Foram as palavras dela, apanhou de surpresa. Apanhou de surpresa. E eu entendo, quando alguém apanha de surpresa, significa dizer, e eu várias vezes já ouvi o Partido UNITA a falar sobre a necessidade da revisão constitucional, mas nunca vi a UNITA realizar uma conferência de imprensa a apresentar aquilo que é a visão da UNITA sobre um projeto ou proposta de revisão constitucional do ponto de vista documental. São meramente falácias, são só palavras que temos ouvido. E essa é a razão que se sentiram surpresos com o pronunciamento do Presidente. Agora, o que é que nós temos que fazer? Esta proposta de revisão constitucional nos permite, por um lado, fortalecermos o Estado Democrático de Direito. E procurarmos ter consensos e equilíbrios nas questões que quer a oposição aqui levantou, e eu concordo. É olharmos a questão da relação entre o Presidente da República e o Parlamento. É uma oportunidade sublime de nós, quer do ponto de vista técnico-jurídico, quer do ponto de vista político, encontrarmos consensos para clarificarmos essa questão. Muito bem. É uma questão que deve ser clarificada, porque estamos cientes que o acórdão do Tribunal Constitucional, que versa sobre a matéria de fiscalização, não foi suficientemente claro para dar resposta a essa situação. E hoje temos uma proposta que apresenta uma visão que entendemos numa primeira linha não é consensual, mas é por isso que é proposta. As pessoas têm que trazer as suas ideias. Exatamente. As pessoas têm que trazer os seus contributos para, no futuro, termos uma proposta de uma lei, uma Constituição de consenso, que dá resposta aos anseios sociais, que esteja de acordo com aquilo que é a realidade angolana. Por outro lado... Já para terminar, deixa ouvir o Dr. Diodato Francisco. Deixa só terminar, trazer aqui 3 notas na minha perspectiva desta proposta de revisão constitucional. Por um lado, esta proposta temos que aproveitá-la para fortalecer o nosso Estado Democrático de Direito. Muito bem. Segundo, temos que olhar nesta proposta no sentido de fortalecermos e clarificarmos as relações entre os órgãos de soberania. Okay. Quer o Presidente da República, quer a Assembleia Nacional, quer os tribunais. Deve estar clarificada a relação entre estes órgãos. Por um lado, a abertura que se traz hoje da realização de um direito fundamental de qualquer cidadão, dos angolanos que vivem na diáspora, de exercerem o seu direito de voto, é louvável, é uma abertura louvável. O que temos que agora fazer é procurar contribuir para a redação desta norma se adequar à realidade atual
e que seja transparente. É importante isso. E agora, a outra questão que é importante nós termos aqui já para terminar mesmo. Já para terminar. O nosso sistema, nós a fazermos a interpretação desta proposta de revisão constitucional, temos que olhar aquilo que é o nosso sistema de governo. Eu acompanhei quando o Nuno Dalla falava. O nosso sistema de governo suscita várias questões. É um sistema, para alguns defendem que é um sistema hiperpresidencialismo, uns defendem que é presidencialismo parlamentar, os outros defendem que é parlamentar, mas é o sistema de governo que temos. Do ponto de vista da doutrina, existem três tipos de governo, três tipos de sistema de governo, que é o presidencial, parlamentar e semipresidencial. Deixa-lhe dizer que estes sistemas não surgiram todos no mesmo período. Cada um destes sistemas é resposta da necessidade de adaptação de um outro sistema. Ora, o nosso sistema, se me perguntarem, é bom? Eu diria que é. Que precisa ser melhorado, sim, mas não podemos aqui desdenhar o sistema de governo que temos, porque mesmo o sistema de governo que dizem que é das melhores, que é o sistema de governo presidencial, dá um exemplo dos Estados Unidos da América, mas o exemplo dos Estados Unidos da América fere um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, que é o princípio da separação de poderes e interdependência de funções. Em Estados Unidos da América tens o vice-presidente da República, que é o presidente do Senado, o Senado que é um órgão do poder legislativo, o que significa dizer, não existem sistemas puros. Exatamente. Não existem. Já voltamos assim, doutor Adérito, vamos tentar ouvir também a opinião do doutor Diodato Francisco, ficou esse tempo todo a ouvir e a apreciar as observações e as opiniões dos outros intervenientes ao debate. Vamos ouvir então qual é o seu sentimento em relação a toda essa expectativa em torno da revisão constitucional anunciada pelo Presidente da República. Bem, eu sinto-me honrado pelo convite que me foi feito para poder debitar as minhas opiniões relativamente à proposta de lei submetida ao Parlamento pelo Presidente da República. Eu tenho aqui 3 notas. A primeira nota é que este é um debate público que nos vai permitir avaliar quais são as estratégias por detrás da revisão constitucional e também pegar nisto e poder melhorar o que nós temos hoje como Constituição. Existem aqui pelo menos 3 pontos a realçar. O primeiro ponto é que nós estamos perante uma discussão de ordem política e que torna-se normal que os partidos políticos nessa altura lancem-se ao debate sobre o protagonismo desta Constituição, sobre a estratégia por detrás da Constituição, sobre a possibilidade e o adiamento das eleições, enfim, faz parte do jogo político e se entenda ser normal. O que eu percebo, e gostava que não fôssemos por aí, é que esta discussão não venha a fazer ruído naquilo que é a necessidade de uma revisão constitucional neste momento. A segunda nota que eu trago tem a ver com a visão social. A sociedade angolana evolui como todas as outras sociedades. E hoje faz todo sentido, dado o nosso percurso histórico, dados os decorridos 10 anos, que nós façamos uma contextualização entre aquilo que nós temos na Constituição e aquilo que ocorre na sociedade. Não faz sentido termos leis desajustadas ao nosso contexto político, social, econômico, etc. Daí justificar, em minha opinião, ser oportuna que esta revisão constitucional neste exato momento e que a sociedade, porque estou a falar do segundo segmento, que é o social, a sociedade se envolva e aproveite esta oportunidade para poder propor, por cima, portanto, daquilo que o Presidente já nos apresenta, poder retirar ou acrescer mais pontos. Há uma discussão relativamente a representação do Conselho da República, que aqui eu uniria a esta questão social. O Presidente tinha, entre os membros do Conselho da República, tinha a possibilidade ou tem à sua disposição a nomeação e indicação de 10 membros da sociedade civil. E hoje, como proposta, nesta lei de revisão constitucional, apresenta-se a possibilidade de 15. Portanto, este aditamento para mim é importante
e esperar então que se faça bom uso deste número que se acrescenta. Mais do que isto, é que há aqui necessidade de uma melhor representatividade social dentro do próprio Conselho da República. A outra linha que traria aqui é a linha jurídica. Há um debate em torno dos juristas que tem a ver com a conceitualização, se é ou não uma revisão pontual, se é uma revisão ordinária, extraordinária. Esta é uma discussão que se justifica neste momento para que a revisão constitucional também está este ponto e outros, para que a revisão constitucional também seja ajustada aos princípios jurídicos e à doutrina jurídica. De todo esse contexto de revisão da proposta de lei de revisão constitucional, eu analiso aqui 3 pontos que para mim seriam importantes. O primeiro ponto tem a ver com a independência dos órgãos. Okay. Há aqui cada vez mais necessidade de se regular a relação que se tem entre o Presidente da República e os outros órgãos de soberania. Esta revisão constitucional traz alguns pontos interessantes relativamente a isto. Diz logo a questão da fiscalização, que talvez vamos explorar mais adiante a fundo, da relação entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional, e o Adérito também falava então de outros órgãos de soberania como os tribunais. O outro ponto tem a ver com a nomeação do Governador do Banco Central, que eu acho isto uma ideia louvável. Porquê? Porque poderá permitir que o Governador do Banco Central tenha uma certa independência na tomada e na execução das decisões que são de sua tutela ou de sua responsabilidade. E o outro ponto tem a ver com o voto na diáspora. Até um certo tempo atrás, tinha-se a suspeição que o voto na diáspora era um calcanhar de Aquiles para o MPLA. E eu vejo nisto um atrevimento do Presidente da República, permitam-me aqui o termo, um atrevimento do Presidente da República a desfazer isto, ou seja, a mostrar que para ele isto não é uma preocupação. Okay. É claro que isso abre desafio tanto para o MPLA, tanto para a UNITA, para outros, porque começam a encarar um outro ciclo para o combate político, que é o ciclo externo, que até então não existia nos moldes que nós temos, pelo menos na Constituição da República de Angola. A luz da lei constitucional existia, estava lá consagrado, mas a Constituição da República de Angola ou seja, o debate político em torno disto ainda era uma nuvem. Okay. E este é um debate que nós vamos ter, porque aqui coloca-se outras questões, que é, sobretudo, a questão de um certo partido, vamos imaginar, perder na diáspora. Que significado tem isto relativamente à dimensão de... Que implicações internas e que isto vem a ter. Portanto, esse é um debate que provavelmente poderemos ter mais adiante. Portanto, para a atual proposta de revisão constitucional, nós aqui podemos antever 3 visões. Uma visão que é política, outra visão que é social e outra que é jurídica. Muito bem. Domingos Epalanga, mais do que os pontos da UNITA e os pontos apresentados pela iniciativa do Executivo, não é? Mais do que estes pontos, que aspectos positivos o senhor, enquanto político, pôde extrair, não é, desta iniciativa do Presidente da República de fazermos a revisão constitucional? Vamos esquecer que a UNITA tem a sua visão e que não se encontram neste momento nestes pontos apresentados pelo Executivo, não é? Que aspectos positivos podemos encontrar na revisão constitucional? Bom, de um modo geral, do conjunto de propostas que o Presidente da República traz e fê-lo de forma mais aprofundada através do Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, Dr. Adão de Almeida. Portanto, dizia que, de um modo geral, o MPLA traz um conjunto de elementos que nós também concordamos, como a questão da abertura para quem estiver na diáspora poderá votar, coisa que não acontece desde 1992. Repare que em 1992, mesmo com toda a inexperiência em termos de gestão destes processos, com toda a dificuldade econômico-financeira, com a limitação, portanto, tecnológica que o mundo conhecia na altura, nós tivemos sim
portanto, votos na diáspora. Bom, de um modo geral, o conjunto de propostas trazidas pelo Presidente da República e apresentada pelo Dr. Adão de Almeida estão conformes, portanto, estão relativamente, portanto, alinhadas com aquilo que, portanto, nós, enquanto UNITA, defendemos. Bom, há suspeições, como se disse aqui. Porquê? Porque por causa das experiências. E o Nuno apresentou aqui a experiência de 2010. Muito bem. Olha, mas não acha que agora a realidade, para além da realidade ser diferente, muito bem, ser diferente, muito bem, o principal ator, não é? O principal ator político, muito bem, é também diferente, não é? O presidente João Lourenço não é o mesmo que o presidente José Eduardo dos Santos. Não. As organizações não são guiadas por pessoas individuais, né? São as estruturas, é o conjunto de órgãos que compõem a organização que definem a condução da mesma organização. No caso do MPLA, as decisões que o MPLA toma e o governo de Angola, elas derivam do posicionamento do Comitê Central e do Bureau Político, para lá de outros órgãos internos que podem efetivamente influenciar. Não acha que a UNITA poderá se perder nestas suspeições? Não. A UNITA não vai e perder o seu foco naquilo que é o essencial? Não. A UNITA tem sim suspeições e elas não vêm só da UNITA. O Nuno não é da UNITA, é da sociedade civil. Com certeza. E se olharmos para as redes sociais, se olharmos para os últimos debates à volta deste tema, vamos notar que muito boa gente, até académicos e os outros, portanto, vão levantar suspeições em volta mesmo desta problemática. O processo o processo da aprovação da Constituição, da atual Constituição em 2010, demonstrou exatamente isso. A princípio, a UNITA e o MPLA partem sempre bem e juntos. Muito bem. Portanto, mas no final, até o próprio MPLA é surpreendido. Notemos só a questão, por exemplo, do pacote autárquico. A UNITA, desde o princípio do processo, em 2008, até aqui, está a andar bem com o MPLA. Está a andar bem com o MPLA. Não há problema. Não, grande parte do pacote aprovado até agora, penso que são 9 ou 11, portanto, foram mesmo aprovados por unanimidade, com grandes consensos. Mas deve haver aquilo que os outros chamam de poder atrás do trono. Há uma força dentro do MPLA e isso não constitui só perigo para a oposição, nem para os intentos da grande maioria dos angolanos. Mas isto, claro que é até vermos, perigo, não é? Constitui perigo até para o próprio MPLA. Mas isto é até vermos. Diga? Até vermos, não é? Até vermos não. Por enquanto é apenas até vermos não. Apenas uma antevisão. Não, até vermos não. Até vermos não. Esta força invisível existe e opera. Até semana antes da aprovação da atual Constituição, estava tudo bem. Permita só, para no dia da aprovação vierem, ou seja, para dias, poucos, escassos dias, portanto, antes da aprovação, os deputados serem surpreendidos com uma proposta que não mereceu, portanto, ou seja, que não foi aquela que abarcou a confluência, quer da proposta da UNITA e de toda a oposição, com exceção da FNLA e da APN, e a proposta que o MPLA trazia desde o princípio. É a tal proposta C que o Nuno estava a se referir. E vamos ver que na questão das eleições autárquicas vai acontecer a mesma coisa. Daqui a pouco vão começar os antagonismos, entre aspas, em termos de visões, entre o MPLA e a UNITA, por causa destas tentações sempre que se trazem nestas alturas. Pelo que é perfeitamente justificável, portanto, a desconfiança da UNITA. Agora eu gostava só de fazer menção a um conjunto de questões trazidas aqui pelo meu colega de painel. Eu esqueci-me do nome. Adérito. Quando o presidente da UNITA falou de surpresa, era na perspectiva daquilo que a doutora Laurinda Oigarte tivera dito uma vez em entrevista na TV5, que o MPLA é surdo. A UNITA apresentou sim propostas ao governo. Que alguns jovens são surdos, não é?
Não. O Presidente da República é Sul. Não, Laurinda, a doutora Laurinda não disse Foi a isso. Filomena. Foi a Filomena, a doutora Filomena. Portanto, Que os disse jovens isso. são surdos. Não, os jovens não. Exato. Não. Não falavam em palavras. Bom, não sei. E os jovens Mas, da AGT. exatamente. Os jovens da AGT não disse São o presidente, são as suas palavras. Muito bom. São as tuas palavras, são as tuas palavras. Mas quem respondeu foi o Presidente da República. São as tuas Nós não palavras. somos surdos. Eu não gostei nada. Sim, E mas etc. tá bom. Portanto, Tá pelo bom, mas que pode continuar. a carapuça serviu. Bom, para dizer o quê? Para dizer que a UNITA apresentou sim propostas. Acho que não esteve atento. A UNITA tornou público e isto reposa na Presidência da República. E fê-lo na primeira audiência depois da eleição do presidente engenheiro Adalberto Costa Júnior. Esta proposta comporta 5 elementos. O primeiro elemento que figura nesta proposta é mesmo a questão da revisão constitucional. Não, mas quando falamos de proposta, é vossa proposta mesmo de revisão constitucional, a UNITA não tem. Está a se preparar agora. Um momento. Tal como o MPLA também está a preparar agora. Não, apresentaram essa proposta. É a proposta do teu partido ou do É a proposta do iniciativa da bancada parlamentar do MPLA? Não, é do executivo. É do executivo. Então, o executivo. Oh, mas, bom senhor, isso até é básico. 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 O partido no governo. O partido no governo. Tá bom. Pode falar, meu amigo. Para dissiparmos aqui. Agora está na razão. Afinal é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, isso é básico. Isso é básico. Doutor Domingos, para dissipar aqui este momento, não é? Enquanto o doutor Domingos vai aclarar. Enquanto o doutor Domingos vai aclarar, vamos só permitir que o Nuno Dalla possa também debitar a sua opinião em torno do seguinte: se o debate da proposta já chega com suspeições, como é que acha que deverá haver consenso, não é? Na sede do Parlamento, para que os angolanos possam ter uma revisão constitucional sem esse puxa-puxa? Bem, na verdade... Que caminho é que nós devemos seguir? Pois, parte da resposta a esta questão está mesmo na formulação da pergunta que faz, ou seja, as suspeitas para a nossa realidade política ou sociopolítica, mesmo até em termos de antropologia política angolana, as suspeitas são normais. Ok. Normais, absolutamente normais. Agora, eu entendo que, acima de tudo, antes de sermos bem da UNITA, de qualquer partido, independentemente do nosso alinhamento político, ideológico e político-partidário, devemos olhar o Presidente da República, primeiro como Presidente da República, certo? Como o chefe do Estado, fazemos parte, e o chefe do Governo, que em sede própria e respaldado pela Constituição surge e faz uma leitura, se estamos de acordo com ela ou não, isso é uma outra conversa, e diz que não, nós vamos apresentar, enquanto chefe de Estado e do Governo, uma proposta de revisão da nossa Carta Magna. Ok. Temos que aproveitar essa oportunidade. Não, claro que primeiro temos uma visão problematizadora da proposta, mas deve haver uma evolução da problematização de uma atitude de ceticismo, de suspeita, para uma atitude mais proativa e não apenas reativa. Muito Porque bem. se ficarmos também no nosso canto, cada um no seu canto, quando falamos de canto pode ser um canto político. Muito bem. Cada um fica no seu gueto étnico, gueto político, gueto social, gueto, enfim, cívico, a simplesmente apontar o dedo ao presidente como uma espécie de chefe de um grupo mafioso que quer efetivamente cafricar a República. Não acredito que esse posicionamento é aquele que o país espera, não é, de nós, enquanto atores, na esfera pública. Acho que, como disse no início, devemos aproveitar a oportunidade para sermos agora proativos. Muito bem. É evidente que é um processo. Alguém tem de começar. Quem começa é o Presidente da República. É o que estabelece a Constituição. E a proposta traz 40 pontos, muitos dos quais muitos dos angolanos se revêem, inclusive. Sim, na verdade. Os militantes da UNITA, o que quer dizer que, a priori, o Presidente apresenta essa proposta bem intencionado,
como ele apresenta no seu Eu discurso, acredito uma forma que- de consolidar o Estado Democrático e de Direito. Eu acredito que o João Lourenço, enquanto pessoa, e João Lourenço, enquanto chefe de Estado e chefe de governo, Muito bem. faz a proposta mesmo nessa qualidade. Ok. Antes de começarmos a discutir se efetivamente há um projeto oculto ou não, eu coloquei naturalmente em termos de hipótese. Então, temos que como eu dizia, temos que aproveitar essas aberturas que surgem e, acima de tudo, propor. Porque nós desenvolvemos uma patologia nas últimas décadas, que é aquela de só sermos reativos Ok. e não de sermos proativos. Eu acredito que o Presidente da República atual, mesmo que eu não concorde com uma série de decisões, com uma série de outras posições enquanto chefe de Estado e de governo, trouxe ao país aberturas que, a meu ver, não têm sido devidamente aproveitadas pelas mais diversas forças a nível do nosso país. E corremos o risco de, nesse aspecto, quando eu digo que não tem sido aproveitada, significa que eu próprio estou metido nessa amálgama, nesse corpo social, que muitas vezes perde tempo só a apontar dedo quando devia ser mais proativo. Muito bem. E eu infelizmente suspeito que vamos novamente corremos o risco de novamente perdermos-nos em apontar dedos, em acusações, em suspeições e em não darmos contribuições, porque esse é o nosso foco. Acho que nós aqui somos consensuais, unânimes, em como é fundamental que nós, angolanos, independentemente dos nossos posicionamentos políticos e ideológicos, independentemente da nossa faixa etária, independentemente do nosso posicionamento religioso, façamos contribuições, aproveitemos essa proposta como uma oportunidade, uma porta aberta para efetivamente conseguirmos viabilizar o país. E permita-me só... Mas podemos enquadrar este grupo de angolanos até os angolanos na diáspora, porque agora passam a ter uma oportunidade à luz da de indicar os seus representantes. À luz da Constituição, são todos angolanos, Exato, né? Quer dizer, exato. isso nem se discute. Agora, tem um aspecto que eu entendo fundamental e que os juristas, até agora os que eu ouvi, não sei se os que estão aqui presentes já terão pensado nisso, mas creio que sim. Não pretendo também abrir uma outra frente para o debate, porque temos pouco tempo, mas um aspecto, eu não me envolvo muito nas discussões puramente jurídicas, porque eu não gosto de nadar em mares alheios, porque eu corro risco de me afogar. Claro. Pronto, mas eu acho que um aspecto em que é preciso nós termos algum engajamento é a questão de olharmos também, e depois podemos também propor e tal, em sede própria, a natureza, a estrutura do nosso parlamento. Que tal nós começamos... Será que não devíamos ter uma Assembleia Nacional bicamaral? Porque se temos uma Assembleia Nacional unicamaral, por que não podemos evoluir para uma estrutura bicamaral? Aí está uma proposta. Já voltou a sair o Dr. Nuno Nadala, vamos ouvir o Dr. Adérito Pascoal. Afinal de contas, a proposta vai em debate, não é? E todos os angolanos têm a oportunidade de participar deste debate, a apresentar as suas contribuições. Adérito Sambo. Adérito É o Sambo. meu nome, fique claro, né? Eu subscrevo as palavras do Nuno Nadala, na perspectiva de que é uma oportunidade sublime que todos temos, independentemente das nossas visões, quer políticas, partidárias, quer as nossas diferenças do ponto de vista intelectual, temos que unir as energias e contribuirmos positivamente para essa proposta de revisão constitucional, no sentido de termos no futuro próximo uma Constituição da República mais adequada à nova realidade do país, uma Constituição da República que, de facto, materializa aquilo que é o Estado Democrático de Direito, em que os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos estejam salvaguardados. É necessário que nós olhamos
nesta perspectiva, numa perspectiva contributiva, não numa perspectiva de buscarmos ou querermos ter aqui aproveitamentos políticos, entrem pela UNITA, pela FEJEM, pela não FEJEM. Nisto estamos de acordo, precisamos avançar. Precisamos avançar. O documento está aqui, não é um documento acabado, por Muito isso bem. é uma proposta. Muito bem. Obviamente que ouvi a explanação dos meus colegas, mas eu me lembro em 2008, a quando da criação da Assembleia Constituinte, foram 3 projetos que circulou a nível do país. A proposta A, B e C, Muito bem. que circulou a nível do país, em que muita gente contribuiu nessa proposta. E no final temos a Constituição que temos, que por acaso apresenta algumas questões que precisam ser clarificadas. Eis a razão também de uma revisão constitucional que vamos aproveitar, clarificar aquelas questões que achamos oportuno clarificar. Daí que eu acho que era importante, eu quando olhava a nossa Constituição, via a figura do provedor de justiça no capítulo que fazia menção do sistema judiciário, eu me questionava. Obviamente que o provedor de justiça é um órgão ligado à administração pública, não um órgão de justiça. Ora, nesta revisão constitucional, já este reparo, porque vendia essa imagem de que o provedor de justiça também fazia parte do sistema judiciário, mas não é, é um órgão independente da administração pública. É uma questão que já veio clarificada. A outra questão que tem suscitado, mas é muito debate político, é a questão da relação entre os órgãos de soberania. Caso concreto, o Executivo, o Presidente da República e a Assembleia Nacional, referente àquilo que é um dos principais poderes que uma Assembleia Nacional tem, não é? Que é o poder de fiscalizar. Então, aqui é necessário que este debate seja feito sem paixões políticas, que encontramos consensos. Porque a questão é, a Assembleia Nacional vai fiscalizar os atos do Executivo. Qual será a responsabilização? Qual será o tipo de responsabilidade? Responsabilidade política? Temos que olhar nessa perspectiva. Será que a responsabilidade política será suficiente? Olharmos na proposta que está aqui, depois da fiscalização, é necessário que se remete, as recomendações devem ser remetidas ao Executivo. Olha, o Executivo, obviamente, deverá olhar nestas recomendações numa perspectiva que, se não acatá-la, e do ponto de vista político, poderá acarretar consequências no pleito eleitoral subsequente. Então, também é uma solução, é um caminho, não é? Que esta proposta traz. Olha, no âmbito da fiscalização, é necessário, a posterior da fiscalização, remete-se recomendações ao Executivo. Olha, a questão é, o Executivo é obrigado a seguir aquelas recomendações? Eu diria que sim, porque, do ponto de vista político, interessa para evitar consequências nos pleitos subsequentes. A outra questão que nós temos que olhar aqui é os cidadãos angolanos na diáspora agora estão permitidos, né, depois de termos o projeto fechado, realizar o direito de voto. Isto levaria também à alteração dos ciclos eleitorais. É necessário também termos atenção. Isso hoje nós temos, os ciclos eleitorais são nas 18 temos o ciclo eleitoral nacional e... Então devemos ter um ciclo eleitoral no exterior. E este ciclo eleitoral também deverá tirar um deputado no exterior. Ora, são questões que nós já temos que começar a refletir. Exatamente. Temos que começar a refletir nessa perspectiva. Eu vou exercer o meu... Será que será visto como um ciclo eleitoral? Ou simplesmente o cidadão angolano... nacional. Então, essas questões também vão ser discutidas. Não é? Há quem entenda, olha, na diáspora temos muitos angolanos, vamos criar aí um ciclo eleitoral. Se se cria um ciclo eleitoral, quantos deputados aquele ciclo vai trazer? Ou então vão ser agregados no âmbito do ciclo nacional. São questões que nós vamos procurar refletir e trazer ideias. A outra questão muito já para terminar, nesta proposta de revisão constitucional, o Dr. Deodato fez menção, é a questão do BNA. Esta proposta de revisão constitucional, que era a própria lei do Banco Nacional que está em discussão, a necessidade da participação do Poder Legislativo no âmbito da nomeação do governador do Banco Nacional de Angola é importante. Nós precisamos que o Banco Nacional de Angola, que é o principal banco que versa sobre as questões macroeconómicas, é necessário que o Poder Legislativo, que onde temos os nossos representantes, os deputados são representantes do povo, também tem uma opinião naquela pessoa que será o governador do BNA. E essa proposta já traz a necessidade de uma comissão da Assembleia Nacional emitir um parecer. É fundamental isto. A outra questão, e aqui o Dr. Deodato fez menção, mas alguns juristas não concordam, eu tenho que aqui dizer, é relativamente à participação no Conselho da República do juiz-presidente do Tribunal Supremo. Sim. Alguns juristas não concordam, acham que isto fere o princípio da separação de poderes, não é verdade? Mas nós temos que olhar aqui em duas perspectivas.
não numa perspectiva técnico-jurídica, mas numa perspectiva de inclusão de todos os segmentos da sociedade, era necessário termos naquele órgão que tem a responsabilidade de transmitir conselhos importantes ao Presidente da República para tomar decisões em assuntos, em matéria importante da vida do país, termos alguém que, do ponto de vista jurídico, consegue também dar um aconselhamento e que que representa um dos poderes, porque no Conselho da República, nos termos da Constituição, temos lá a representação do poder legislativo. O Presidente da Assembleia Nacional faz parte. Por que não termos o poder judiciário também aí representado para, também no âmbito dos conselhos... Da independência e tal, de poderes... Não vamos olhar ainda nessa perspectiva, porque também a questão da separação de poderes, existe agora já se olha, princípio da separação de poder e interdependência de funções. Significa dizer que os poderes complementam-se. Então não vamos olhar muito essa questão do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista social, de inclusão, para que o Presidente da República tenha um Conselho da República mais completo, um Conselho da República em que também consegue ter lá representado os três poderes. Eu acho que é uma ideia muito global. bem. Dr. Deodato, vamos olhar, vamos pegar na deixa do Dr. Adérito, em relação àquilo que são os vários pontos que se podem encontrar consenso em relação à proposta de lei de revisão da Constituição, não é? Já para fecharmos este capítulo, até porque vamos daqui a pouco entrar num outro tema, vamos falar sobre os jovens e as eleições, numa perspectiva de 2022, não é? Para si, como é que a sociedade deve encarar esta proposta de lei, não é? E o que é que se deve fazer para que os partidos políticos, principalmente a UNITA e o MPLA, não carreguem apenas para si a questão do debate, a questão da discussão, para que o debate seja de facto inclusivo? Que caminhos é que devemos seguir? Ok. Seria um atrevimento grande dizer que caminhos exatamente devemos seguir, mas com toda a humildade poderia talvez evitar algumas considerações relativamente a isto. Há um adágio latino que diz alia jacta est, a sorte está deitada. Portanto, o pronunciamento do Presidente da República e a proposta de lei que traz para refletirmos remete para um debate social e político muito forte. Nós, os angolanos e angolanas, temos a responsabilidade de aflorar este debate, verificar o relatório de fundamentação e aí então tirarmos as nossas considerações. Por que eu digo isto? Eu estou a constatar que grande parte da concentração do debate, pelo menos nesses primeiros dias, está a ser mais em função daquilo que se ouviu falar ou daquilo que se foi problematizado e mediatizado, portanto, que se ouviu falar na mídia. Os pontos que foram lançados e considerados pela mídia estão a fundamentar o nosso debate. Ainda não lemos a proposta em si. E existe uma proposta, um relatório de fundamentação, por exemplo, que eu tenho, que é este. Um relatório de fundamentação onde argumenta a necessidade de alteração de cada artigo. Era importante, e aqui não se mostra apenas uma visão jurídica, mas também uma visão social. E era importante que nós pudéssemos ler com acuidade este conteúdo, ler a sua fundamentação e aí então pudermos contribuir com qualidade. Temos normalmente o hábito de explorarmos muito a nossa oralidade, mas temos que reconhecer que para uma alteração específica a isto é preciso uma redação por escrito, uma proposta por escrito. O nosso debate oral pode ser muito forte, pode ser impactante, mas se não for redigido por escrito, pode não ser tido em conta. Por quê? Porque os nossos deputados certamente vão se basear, os nossos deputados e outros órgãos de tutela, vão basear-se naquilo que têm proposto, discutir e qualificar se deve ou não figurar da Constituição. Muito bem. Do ponto de vista social, e eu puxo aqui muito para a questão social, porque é a área em que eu me identifico. Do ponto de vista social, existem hoje os grupos
os chamando os grupos de pressão, portanto a sociedade civil, os grupos de pressão, que também recebem aqui uma grande responsabilidade para explorar melhor isto. Há artigos que não fizemos aqui referência, mas eu gostava de realçar, por exemplo, a fixação de uma data para as eleições, portanto um período para as eleições. O Presidente traz aqui uma proposta que as eleições sejam realizadas num período mais ou menos na terceira semana de agosto. Ok. Esta proposta e com esta visão nos remete a uma redefinição de todo o calendário eleitoral. Ou seja, desde o momento que se lança, que nós sabemos, qualquer partido político sabe, que em agosto do próximo ano, na terceira semana, temos eleições, eles conseguem se reprogramar e fazer uma melhor agenda. E aqui reduz substancialmente aquela suspeição se vamos ou não às eleições. Isto, para mim, é importante. O outro aspecto que eu entendo ser importante tem a ver com o período de gestão do presidente cessante. Há uma proposta a proposta que o presidente traz é que, pelo menos, exista um período em que o presidente não pratique os seus atos correntes. Não pratique atos como presidente da República, mas pratique atos correntes. Para que isto permita que, na última da hora, o presidente não venha a tomar decisões que coartem o país. Como dizia o Nuno Dalla, que cafrica o país. Exatamente. Portanto, é importante isto, e isto é determinante porque qualquer presidente da República ou qualquer chefe de Estado, se for tentado a tomar uma certa decisão, alterar um certo posicionamento que teve anteriormente, ou aprovar ou promulgar uma determinada uma lei, ele poderá fazer na última da hora, porque a Constituição lhe permite. Agora não. Portanto, com essa nova lei, ou com essa proposta de lei, se retira exatamente isto. O outro ponto que também entendo ser importante aqui é que se esvazia relativamente o debate sobre o gradualismo. Ou seja, o debate sobre o gradualismo, se é geográfico ou funcional, que trouxe a discussão toda sobre as autarquias locais até o momento, ao se considerar e a se incluir como uma matéria na lei de revisão constitucional. Isto vai nos permitir que nós façamos um debate mais aflorado, mas fora daqueles que são os limites constitucionais. Ou seja, vai permitir que cada um de nós, então, ou que nós consigamos debater sobre essa matéria fora deste limite. Claro que lei própria poderá falar, tratar do assunto. E já mesmo para finalizar, exatamente, gostava também de trazer aqui uma questão que é a questão das autarquias locais. Aqui há referências a isto também no final. Neste momento nós temos mais ou menos 1 ano e 6 meses para as próximas eleições, se considerarmos que poderá ser em agosto ou setembro. E nós trazemos uma agenda de debate que é a questão das autarquias locais. O presidente introduz mais outro debate, que é a questão da lei, da revisão constitucional. Ok. Eu gostava que isto fosse resolvido e tratado antes das eleições de 2022. Mas a minha antevisão é que isto não vai ser possível até lá. Ou seja, as duas coisas ao mesmo tempo. Entre a questão das autarquias e as eleições. É uma visão. Cada um poderá ter uma visão diferente. Porque só a lei de revisão constitucional poderá ocupar, seja a sociedade, a comunidade política, os partidos políticos, deverão se centrar nisto, porque aqui tem matérias que tratam, inclusive, sobre as autarquias locais. E eu, enquanto cidadão, gostava que nós fôssemos para o próximo pleito eleitoral já com uma Constituição revista. Gostava muito, porque começaríamos uma época com uma nova Constituição e um realinhamento de um lado, e do outro lado gostava também que a questão das autarquias locais fosse tratada, foi esvaziado o debate, mas fosse tratada com dignidade dentro da nova Constituição. Exato. Ou seja, da Constituição aprovada. Este é um debate que se aflora, mas também é importante que sejamos céleres nesse debate. Okay. Seja a sociedade civil, seja
a Assembleia Nacional, sejam a sociedade civil, a Assembleia Nacional, os partidos políticos, devem ser céleres nesse debate. O país tem que avançar. E não nos centrarmos, não continuamos com essa letargia de que para debater sobre um assunto levamos 2, 3 anos, depois até chega o momento que nos esquecemos de que é que estávamos a falar anteriormente. Como dizem os outros, o país tem pressa. O país tem que avançar, o país tem pressa e temos aqui que entender uma metodologia do debate. Primeiro, identificar quais são os elementos que nos unem e quais são os elementos que nos divergem. Ok. Dos elementos que nos unem, vamos enquadrar eles como questões já resolvidas. Que nos divergem, vamos despletar um debate para poder unir ou poder retirar questões que são substanciais para melhorar o projeto de lei de revisão constitucional e aí então fazer dessas questões que nos divergem, questões que nos unem e podermos dar avante à aprovação de uma Constituição revista. Muito bem. Fazer uma nota antes Tem um minuto, doutor Ipalanga, Muito porque bem. vamos avançar para um outro assunto também Muito de grande importância aqui para este debate. Tá? Bom, dizer que é muita pena que este debate importante para a vida social, política do país surge num período de campanha, pré-campanha eleitoral. Exatamente. E isto poderá acentuar as desconfianças. É uma pena. Mas também o tempo fica muito curto para discutirmos até a exaustão e encontrarmos o máximo possível de consensos para termos um texto constitucional que seja transversal aos interesses, portanto, de todos os angolanos. Mas uma outra questão que eu acho importante é o figurino atual da Assembleia Nacional. Ok. Portanto, no fim e ao cabo, e como é normal, a lei, o texto constitucional final, ou a proposta final do nosso texto constitucional vai à votação. A bancada do MPLA, infelizmente, portanto, constitui cerca de 70%. Foi vontade do povo soberano. Isto é completamente questionável. Constitui cerca de 70% dos lugares no Parlamento. Significa que o que vai imperar no final será a vontade do MPLA, a posição do MPLA. Daí apelar à boa-fé dos militantes patriotas que entendo que ainda existem dentro do MPLA. Por quê? Porque o texto constitucional que emergir deste debate terá de atender aquilo que a Constituição da República atual, portanto, estabelece no seu número 1. Angola é um Estado democrático de direito, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano. Muito bem. Que os deputados do MPLA tenham em conta a dignidade da pessoa humana e a vontade do povo angolano antes de levantarem as mãos para aprovarem o texto final desta proposta. O nosso desafio é de estar aqui, é de estarmos aqui. O nosso desafio é de estarmos aqui todos os sábados e pudermos a cada debate dedicarmos-nos pelo menos uns 30 minutos a olharmos para a evolução do debate em torno da revisão constitucional. Portanto, doutor Adérito, infelizmente não lhe posso dar, que terminou o seu pensamento, que os deputados do MPLA, de facto, têm esta noção do artigo 1º da Constituição que fez menção, prova plena, e pode até perguntar às pessoas que são deputados da Assembleia Nacional, da bancada parlamentar do Partido Unido, por acaso nunca são teus amigos, sabem de que há consensos. Muito bem. A prova plena é o pacote legislativo autárquico. Sim. O MPLA tem aprovado o pacote legislativo autárquico com consensos. Muito bem. Vários projetos, várias redações de textos que constam nas várias legislações, vêm de projetos do Partido UNITA. Muito bem. Então, isto não vai mudar. E as comissões de especialidade, era bom que não mudasse. temos lá deputados do MPLA e da UNITA que, do ponto de vista técnico, dão os seus contributos. Então, eu acho que, e agora, o MPLA se tem maioria no Parlamento, isso é a vontade não é verdade. do povo soberano. Não é verdade. Vamos falar sobre outro assunto, doutor Adérito, doutor Ipalanga, vamos falar sobre um outro assunto que também é de grande interesse. É um assunto político, se calhar podemos enquadrar as próximas opiniões em torno deste assunto. Exatamente. Mas a verdade é que antes de haver esta
a apresentação do discurso do Presidente da República, nós já havíamos elegido um tema, não é? A nossa intenção era, desde já, falar sobre a perspectiva do jovem, perspectiva e expectativa dos jovens em relação às eleições de 2022. Vou começar com o Nuno Dalla, não é? Vamos olhar para aquilo que é este assunto. Qual é a sua... vamos começar pela expectativa ou pela perspectiva? Tanto faz. Tanto faz. Vamos começar então pela perspectiva. Eleições de 2022. Qual é a sua perspectiva? Bem, enquanto a minha perspectiva enquanto cidadão é que essas eleições reflitam efetivamente um processo livre, transparente, justo e que efetivamente reflita, no final das contas, a vontade dos eleitores, e sendo os eleitores a parte qualificada da população, então falemos do povo, né? Bem, eu entendo que enquanto ativista é preciso que principalmente as organizações da sociedade civil desempenhem um papel fundamental, um papel inalienável, intragável, no sentido de que efetivamente nós tenhamos um processo à altura das nossas expectativas. Nós queremos que haja efetivamente alternância. Ok. E que essa alternância consiga realizar-se dentro do quadro jurídico constitucional, porque evidentemente que nós sabemos que Angola já vive há anos aquilo que nós chamamos de normalidade eleitoral, ou seja... Mas quando que diz que queremos realmente alternância, está a querer dizer o quê? Que os jovens se revêem nos programas que a oposição apresenta? Nesse caso, quando falo de uma juventude que quer alternância, falo daquela que não se revê, ou que se sente excluída da atual governação, por exemplo. Okay. É evidente que, mesmo que Angola fosse uma Noruega, haveria sempre uma parte da juventude que teria uma postura crítica em relação a quem governa. Muito bem. Pronto. No nosso contexto social, político, psicológico, porque a governação tem também efeitos psicológicos e até antropológicos, é evidente que existem camadas diversas da população que projetam expectativas em relação a 2022 que são divergentes, diferentes e divergentes até, mas que convergem para a necessidade de que não importa efetivamente se haverá alternância ou não, mas que haja um maior equilíbrio de forças e um equilíbrio que viabilize o país. Porque nós temos estado a notar, e não vamos fazer uma análise muito remota, mas analisamos só nos últimos 4 anos, temos estado a notar que é fundamental quando temos um parlamento onde não há uma maioria asfixiante. Muito bem. É fundamental, o equilíbrio é importante, permite maior discussão entre os atores, permite maiores equilíbrios, e temos também um parlamento que, de uma ou de outra forma, acaba por muitas vezes dificultar o acesso dos cidadãos, porque os cidadãos têm direito a assistir sessões do parlamento. Certo. Desde que naturalmente se esteja diante do cumprimento das normas que permitem isso. Se eu próprio que estou aqui a falar for à Assembleia e solicitar, dizer que quero assistir à sessão, possivelmente vai surgir uma situação ali que vai levar a que depois, infelizmente, eu acabe detido, por exemplo, ou retido, né? Porque as pessoas, pronto, né, associam-me como alguém que quer ir lá manifestar-se. Não manifestar-se, mas criar uma situação que não é boa, né, na perspectiva deles. E eu tenho estado a lutar no sentido de que nós evoluamos, superemos essa dificuldade e nos vejamos primeiro como angolanos e depois nos vejamos como pertencentes às diversas camadas que lutam para, de forma divergente ou convergente, termos um país viável. Os partidos da oposição têm dado a conhecer os seus programas para aquilo que são as suas intenções? A forma como os partidos na oposição em geral fazem política deve efetivamente mudar.
deve mudar por quê? Porque nós queremos uma oposição. Quando digo nós, né, falo cá e acredito que milhões de jovens concordarão comigo, quando digo que é preciso que a oposição não faça, que a oposição, no geral, não faça uma política de oposição baseada na reação. Ok. Mas uma oposição baseada numa abordagem proativa. Muito bem. E mudar também o estilo de comunicar é fundamental. Se nós efetivamente podemos apontar 1000 dedos ao MPLA, devemos também apontar 3000 para a oposição, porque muitas vezes, diante de um problema, a nossa tendência é de nos ficarmos pelo problema e não de olharmos para quem tem a responsabilidade de contribuir para encontrarmos uma solução. Ok. Por exemplo, e ainda bem, né, que aqui o colega, o Adérito, falou sobre essa questão, né, que depois foi respondida em parte pelo Palanga, que é aquela dialética entre a oposição e o partido no poder. A UNITA em Angola lidera a oposição e o MPLA, né, governa, dirige o Estado. No entanto, muitas vezes o que se nota é que a luta política entre MPLA e UNITA acaba por fazer com que muita gente simplesmente tenha um papel de animação. Okay. E isto deve mudar. E para mudar é preciso que haja engajamento. E como eu próprio que estou aqui a dizer isso, entendo que, por exemplo, quando a oposição se depara com situações extraordinárias, demasiado importantes para a nossa vida política, e não só, como o caso da proposta feita pelo presidente, deve ter uma reação bem organizada, uma reação que seja a mais fria possível, porque é ela que vai permitir responder de forma adequada ao desafio político do Presidente da República, porque essa proposta é um desafio político, não é? Então é basicamente isso. Por isso, as várias camadas da juventude almejam mudança, mesmo até a juventude que é militante, que é simpatizante do partido no poder. Porque eu costumo dizer que os jovens do MPLA passam pelas mesmas dificuldades pelas quais eu passo, pelas quais o Palanga, que é da UNITA, passa e por aí fora. Na verdade, e é por isso que eu estou sempre a dizer isso, é normal que nós efetivamente nos travemos de razões em relação a posicionamentos político-partidários. Isso é absolutamente normal. Okay. Agora, mas antes de nos olharmos como jovens pertencentes a camadas diversas, a partidos, a ONGs, associações, dentre as ONGs, associações, fundações e tal, ou até ativistas individuais, é importante que entendamos que nós somos angolanos e que a juventude atual, essa juventude de 80, 90, é aquela que dentro de algum tempo vai assumir esse país. Exato. Seja do MPLA, seja do PRS, seja da UNITA, seja de qualquer outro partido, e mesmo a nível das organizações da sociedade civil e daquela juventude que não está enquadrada em nenhuma estrutura da sociedade civil ou partidária, que tem formas também de contribuir. E a forma que eu entendo que a juventude não partidária, que a juventude que está inserida em organizações da sociedade civil, associações, fundações, institutos e por aí fora, e aqueles jovens que não estão em nenhuma outra organização, é exatamente começarem a abordar os responsáveis políticos locais, para que efetivamente façam passar a sua voz. Porque nós muitas vezes dizemos assim, bem, não adianta ir, por exemplo, à administração municipal de Viana, apresentar só aquela preocupação, por exemplo, em relação à questão do orçamento municipal, porque ele é do MPLA. E isso faz com que... Mas como é que você, que até nem tem partido, que até nem está metido na discussão do partidária, você também já tem esse tipo de atitude? Muito bem. Então, o administrador está ali para, em princípio, responder às nossas preocupações, independentemente de sermos desse ou daquele partido. E é preciso que sejamos proativos. Eu, pessoalmente, estou aqui a dizer, eu tenho tido a preocupação de abordar autoridades distritais e municipais, porque eu vivo em Viana, há problemas pontuais que surgem e eu faço questão de não ficar só a cuspir num canto qualquer e a criticar, e muitas vezes, como acontece, ofender até o
o administrador ou a administradora, mas vou lá, sou proativo, vou lá e apresento o problema, espero uma solução. Então, em relação às eleições de 2022, não é só a juventude gritar que nós queremos alternância, ou a outra juventude, como a do MPLA, dizer que nós queremos que o MPLA se mantenha. É preciso que essa juventude saia do seu ponto de, conforto e participe nos processos que influenciam para que as eleições de 2022 sejam melhores que a de 2017, 2012, 2008. E lembrar que estes processos não acontecem nas redes sociais. O país, a Angola real, não é Angola virtual. É aquilo que eu costumo dizer muitas vezes. E me permita rapidamente um exemplo, que tem sido muito referenciado. Se calhar é dos mais conhecidos. Quando eu decidi encabeçar o processo que visava a reabertura da Escola Angola e Cuba no Kazenga, até então, toda a gente, e a escola já estava há muitos anos parada, ele estava a virar já uma espécie de espaço para oficina, quer dizer, e era uma latrina pública. Ok. Mas antes de eu começar com essa campanha, de eu me juntar a outros e começarmos a campanha, o que é que acontecia? Os cidadãos que tinham estudado lá vinham, faziam uma selfie, depois colocavam algo no Facebook como, olha, eu estudei nessa escola, lamento muito. Quer dizer, essa história toda de limitarmos o espaço de participação cidadã ao virtual. Ao virtual, exato. Só que Angola não é virtual. O que é que acontece? Eu disse ao pessoal, vamos deixar dessa história de fazer selfies e tal, mostrar a escola completamente arrebentada por trás. Vamos mobilizar os próprios moradores do entorno para que eles influenciem a ministra ou alguém dentro da hierarquia para que a escola seja reabilitada. Fizemos uma recolha de assinatura, foram milhares de assinaturas. Mais do que isto, fizemos um manifesto que suportou as assinaturas. Abordamos a administração do município, quer dizer, a vários níveis, e depois de algum tempo surgiu então uma nova escola. Quem passa por lá não acredita que aquela escola abandona. É preciso sair do plano virtual, não ficarmos só a dizer que as eleições devem ser livres, justas e transparentes. É preciso que nós nos juntemos a quem já está a fazer essa luta. Ou então é preciso que nós criemos iniciativas que visam facilitar, viabilizar que o objetivo de termos eleições livres, justas e transparentes se concretize. Muito bem. Dr. Deodato, quais são as suas expectativas em relação às eleições de 2022? A primeira expectativa é que as eleições se realizem em 2022. Ok. Gostava muito que nós tivéssemos que entrar e consolidar o que nós temos vindo a conquistar nos últimos tempos. Portanto, que não houvesse nenhum adiamento. Muito bem. A segunda expectativa é que haja uma participação da sociedade no processo que conduz às eleições e no ato do voto. Uma participação de qualidade. De qualidade, exato. Porque os níveis de abstenção estão a subir cada vez mais. E isto, claro que um ambiente denota um ambiente de fartura, um ambiente de desconfiança de todo o sistema político. As pessoas, os cidadãos, não se revêem no partido A, mas também não se revêem no B, não se revêem no C e preferem ficar em casa. E lá está a abstenção. E é necessário que nós tenhamos o compromisso de ir ao pleito, às mesas de voto e que se vote e que cada um se comprometa com o voto. É necessário que nós, enquanto cidadãos que queremos que se realizem as eleições em 2022, tenhamos uma capacidade de poder influenciar positivamente as políticas públicas e, sobretudo, garantir que o processo de 2022 seja realizado com lisura, com transparência e que aqueles que estiverem envolvidos no próprio processo tenham essa responsabilidade. É importante para 2022 que nós saiamos do discurso da aparência, né? Do discurso do aparente, do discurso do virtual. É importante que nós vejamos o país tal como ele é e tenhamos propostas claras, influenciemos os partidos políticos, para aqueles que estão nos partidos políticos, influenciem os seus partidos políticos a figurarem na sua proposta de governo aquelas que são as suas necessidades e as suas reais aspirações. Ok.
Existe a nível mundial um problema hoje, que é o problema da desconfiança do político. Está acontecendo em várias partes do mundo, que o cidadão entende que o político não lhe representa por esta ou aquela razão. E claro que frente a essa situação toma um posicionamento de resguardo. Portanto, eu não vou me interessar pelo fulano, não me interesso deste nem aquele outro. Há até contextos em que, e países em que foram eleitos deputados, presidentes, que ninguém esperava, é o chamado voto de protesto. Okay. Ou seja, não gosta de um, não gosta de outro, e vai votar num que ele entende que não era presidenciável, nem era candidato a deputado, nem podia ganhar as eleições gerais, exatamente, que não era uma opção, e este termina ganhando. Esse é um contexto que está a ocorrer hoje no mundo, mas que depois tem um respaldo social muito grande. Então é preciso, a minha expectativa é que se realizem sim as eleições em 2022, mas que nós, cada um na sua esfera de atuação, seja responsável para a concretização das eleições em 2022 com qualidade, com transparência, sejam os partidos políticos, sejam os partidos, seja a sociedade civil. Também gostava que os partidos políticos que lutam pelo poder tivessem uma discussão mais fria, mais serena e mais responsável. Okay. Muitas vezes o debate, a insurreição social, o desconforto das eleições é despletado pelos partidos políticos. Não quero dizer que partido político, os partidos políticos no geral. Criam-se debates que não são assuntos. Okay. Nos perdemos e nos focamos em questões que são meramente de distração. Muito bem. É preciso que os partidos comecem a trabalhar com os militantes, comecem a trabalhar na ideologia do seu partido, dentro dos militantes. Eu estou preocupado, por exemplo, quando pergunta a um jovem do partido A ou B, nem sabe quais são as suas ideologias, nem sabe o que é que prossegue, mas consegue perceber que, como o meu pai foi do partido X, a minha mãe foi, porque o meu tio é, ou porque eu nasci nesse lugar, sou do partido X. Isso é muito perigoso para o sistema democrático que nós queremos criar. Eu aqui, para terminar, vou dar um exemplo claro. E é uma história rápida, para vermos como é perigoso quando a gente não tem fundamentos. O que é que a gente faz? Cinco macacos foram colocados numa jaula. Uhum. E havia um cacho de banana, mas para tirar a banana era necessário subir numa escada. O primeiro macaco, sempre que um fosse, o dono da jaula deitava água fria aos 4 que sobravam. Água muito fria. O primeiro foi e deitava água fria. O segundo, então eles começaram a ver que aquela ação não se podia fazer. Sempre que um tentasse, os outros puxavam, porque viam que a reação seria muito forte. Então ele foi substituindo os macacos por ordem. Tirou o primeiro, colocava um novo. Quando o novo tentava, as pessoas lhe puxavam e lhe batiam. O novo não sabia qual é a razão com que isso acontecia. Okay. Substituíram os 5 e os 5 começaram a fazer a mesma coisa. Quando ia, lhe puxavam. Porque os outros novos entendiam que o comportamento normal é este, é impedir que o outro comece a banana. Okay. Quando os primeiros sabiam qual é a razão de fundo. Okay. É importante que os militantes dos partidos políticos conheçam a sua ideologia e lutem por ela. Porque quando não se conhece a ideologia, nós começamos é muito perigoso, porque começamos a agir com fanatismo. Claro. Portanto, pensa-se numa tendência, é inimigo. Pensa noutra tendência, esse não é nosso. Não, nós não podemos conduzir o debate dessa maneira. Espero que tenhamos, em 2022, eleições mais maduras. Muito bem. Estamos a terminar o nosso debate, Dr. Domingos Epalanga. Vamos ouvir as suas expectativas em relação às eleições de 2022. Muito bem. Perspectivas e expectativas. Quero colocar a perspectiva no sentido do que poderá ser no futuro as eleições de 2022, olhando para os indicadores atuais. E expectativa do ponto de vista da crença que tenho do que poderão ser os resultados eleitorais em 2022. Portanto, a olhar para as perspectivas.
Do ponto de vista das perspectivas, Eu vou assustar, já está. João Lourenço reeleito. tirou-me. Mas vamos ouvi-lo. Tirou uma palavra da boca, mas vai gostar. Vamos ouvir. Já está. Do ponto de vista. O EPLA vai E eles vão gostar. assustar, já está. João Lourenço Portanto, reeleito. do ponto de vista das perspectivas, eu penso que serão das eleições mais disputadas da história de Angola. Muito bem. A semelhança de 92, né? 2008 não senti disputa, mesmo enquanto ator político. 2012 não senti disputa. Senti um bocadinho de disputa em 2017. 92, nós éramos mais novos, daquilo que os manuais mostram, daquilo que os vídeos mostram, do testemunho que colhemos dos mais velhos, dá para sentirmos que, portanto, houve sim disputa eleitoral em 92. Segundo, nós vamos ter um MPLA fragilizado politicamente, portanto, em 2022. Nós vamos ter um eleitorado mais maduro do que os pleitos anteriores em 2022. Vamos ter uma sociedade civil que será mais atuante e impactante, um pouco na perspectiva do que o companheiro Nuno disse. O controlo do voto será mais cerrado. A UNITA ensaiou em 2017 um centro de escrutínio paralelo, ajudou-nos bastante e, portanto, desta vez poderemos ter um centro de escrutínio paralelo bem melhor do que tínhamos em 2017. Aquilo pareceu um ensaio e agora com melhores meios tecnológicos, com quadros tecnicamente melhor dotados, etc, etc. Portanto, a conjuntura socioeconómica não me parece que, de 2022, não me parece que será bem melhor do que a atual. Portanto, nós estamos a viver uma conjuntura socioeconómica horripilante, olhando para os dados, e não vai alterar bastante, e isto vai pesar em desfavor do partido que está a governar, e no caso o MPLA. O aparelho que operacionaliza as fraudes eleitorais ao longo deste tempo todo não terá a mesma eficácia em 2022, na nossa forma de ver. Porque os indivíduos que negociaram a Indra, os indivíduos que negociaram a Sinfic, os indivíduos que patrocinaram, portanto, a fraude e até construíram tal ideia, estão relativamente afastados do centro do poder. Não têm a mesma influência dentro do MPLA. A oposição, no caso, a UNITA, enquanto o maior partido da oposição, está cada vez mais opulente, isto sem dúvidas absolutamente nenhuma. Se sairmos mesmo aqui por Viana e outros municípios, poderemos notar as dinâmicas que a UNITA está empreendendo. Portanto, nas ruas todas está a acontecer um ato muito importante, esta hora mesmo, no Zango 1, portanto, conduzido pelo deputado Nelite Quique. A UNITA tem hoje um dos mais dinâmicos presidentes da sua história, um dos mais jovens presidentes, portanto, da sua história, e um dos presidentes com maior relação de proximidade com a sociedade civil. É melhor olharmos já para as suas expectativas. Portanto, e o MPLA, contrariamente, tem o presidente mais impopular da sua história. No caso, o presidente João Lourenço. Bom, em relação às expectativas, a expectativa que tenho, a olhar para os indicadores que apontei, é de que vai haver efetivamente mudança. Angola vai conhecer pela primeira vez, portanto, uma governação voltada para a pessoa, uma governação que coloque o homem efetivamente no centro das preocupações de um verdadeiro, portanto, governo. E todos os angolanos, sejam eles do MPLA, sejam eles da Casa C, FNLA, etc., mas também os da sociedade civil, serão integrados no projeto que a UNITA tem desde 2017, que é o GIP, Governo Inclusivo e Participativo. E desde já estender o convite ao meu amigo do MPLA para ser mesmo
Muito bem. Portanto, muito bem. deste processo de vamos mudança, vamos ouvir o Ader Muito Samo obrigado. para fecharmos o nosso debate. Já está o Giconda Mas eu a espero comunicar. ter o mesmo período de tempo que teve os meus colegas do painel. Mas tem uma máxima popular, né, que o sonho não se paga imposto e não tem retorno financeiro. Muito é bem. normal os nossos colegas São políticos expectativas e continuarem a perspectivas. sonhar, né? É Exatamente. normal sonhar, porque Exatamente. nós temos a liberdade da nossa mente sonharmos aquilo que a gente quer. Mas do ponto de vista concreto, não é muitas das vezes é efetivado. Eu, enquanto jovem, tenho que reconhecer que hoje, do ponto de vista político, temos na nossa arena política sangue jovem e que vai tornar o processo eleitoral de 2022 mais competitivo. Isso temos que reconhecer, porque temos hoje jovens na liderança de vários partidos políticos, quer nas suas organizações de base e intermédia, que são esses de facto que mobilizam os militantes, são esses de facto que mobilizam o eleitorado, por um lado. Agora, temos que aqui deixar claro duas questões muito importantes. O MPLA não está fragilizado. E, ao meu ver, o partido que está fragilizado é a UNITA. A razão desta, convocaram o encontro tripartida, que do ponto de vista técnico não pode ser denominado tripartida, porque lá tinha lá dois partidos que, do ponto de vista legal, são constituídos como partido. Deixa-me só terminar o raciocínio. Deixa só terminar. Deixa em três partes. Tá bom, obrigado. Mas o deixa terminar. sentido é este Tá bom, do obrigado. tríplice. Tá bom. Pode avançar. Pode ser o Exatamente. sentido de ter três partes ou três partidos, mas queria confundir entendemos aqui quando nós não conseguimos reagir sozinho, vamos buscar força dos outros. Claramente demonstra de que a UNITA está fragilizada e não tem. Deixa-me só dizer. Este é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Não é o conceito do JIP, não. Porque se a UNITA. Doutora Adérito, este é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. É melhor dirigir-se aos internautas. O meu colega de painel tem que ter a mesma coragem que eu tive. Olha que eu tinha muita vontade de eu interromper. Mas vamos ouvir, doutora Adérito. Vamos ouvir. Mas deixa eu dizer, vamos para o segundo ponto. O partido que está fragilizado neste exato momento é a UNITA. Prova plena disto. Nem você prova plena disto teve que se juntar aos outros partidos, porque sozinho não tem massa militante suficiente para contornar a força do partido MPLA. Segundo ponto. Segundo, é dizer que, enquanto jovem, também almejo de que, de facto, essas eleições sejam realizadas num ambiente de bastante tranquilidade, num ambiente em que se respeita, acima de tudo, as diferenças de opinião, temos que respeitar. Sem intolerância política. E que os partidos políticos da oposição devem evitar o discurso de pessoas fracas, anunciar fraude. Não. Tem que fazer o trabalho na base, levar os seus programas de governo na base e convencer o povo angolano. Temos que ter essa sensibilidade, mais do que olharmos só fraude. Muito bem. Nós temos uma outra visão. Prova plena é o número de deputados que o MPLA tem no Parlamento. Fraude. Várias eleições já foram realizadas neste país. O MPLA sempre ganhou. A UNITA nunca ganhou. Nunca ganhou. E prova plena disso é porque os senhores estão no Parlamento. Se os senhores estão no Parlamento, estão a legitimar o ato. Doutora Adérito, vamos para o terceiro ponto. A ditadura combate-se dentro das suas instituições e com as suas próprias leis. Exatamente. Estamos a combater o MPLA dentro das É instituições melhor terminarmos. e com a própria lei do MPLA. Muito bem. É melhor terminarmos. Em 2022 vão gostar. E vocês só vão assustar. Já está. Vamos terminar, vamos para o terceiro ponto. Doutora Adérito, vamos para o terceiro ponto. Vamos para o terceiro ponto. Precisamos terminar mesmo. O terceiro ponto deste, eu enquanto jovem, e nós reconhecemos que o jovem é a maior parte da população angolana e que do ponto de vista dos sujeitos que têm a capacidade eleitoral ativa, os jovens encontram-se também com maior número, não é? Das pessoas que têm este elemento. Há outro elemento que temos que ter aqui noção, nós enquanto atores políticos, pertencentes aos partidos políticos, é a questão que o doutor Deodato trouxe aqui a reflexão, a questão do absentismo. É necessário que os partidos políticos tenham atenção a isso, no sentido de tornarmos os nossos processos eleitorais mais participativos. Exatamente. E isto vai levar com que todos os partidos políticos façam um trabalho na base, falem de facto dos seus programas de governo na base. Muito bem. Mais do que olharmos na questão de que
eu sou o MPLA, eu sou o UNITA, mas vamos trabalhar na base e no final do dia, em 2022, vamos ver de facto qual é o partido que vai ganhar. Eu tenho a plena certeza. Não vamos olhar aquilo que hoje os Facebooks, WhatsApps mostram. Não. A Angola é de Cabinda Opunene. Muito bem. Prova plena disso, de que o presidente João Lourenço tem popularidade, é só olharmos. Ele foi apresentado como candidato em 2017, final de 2016 para 2017. O nível de visibilidade, deixa-me só terminar. Okay. O nível de visibilidade da sua imagem diante da sociedade angolana é fenomenal. O nível de aceitação, deixa-me dizer, tem que falar para os internautas. Tem que falar o para os nível internautas. de aceitação que o presidente João Lourenço teve pela sociedade angolana é fenomenal. Muito bem. Prova plena é o número de deputados que o MPLA conseguiu nas eleições e que a UNITA não conseguiu. A UNITA deve trabalhar mais. A UNITA deve deixar de andar a reboque da sociedade civil. A UNITA deve deixar de andar de reboque da sociedade civil. A Muito UNITA obrigado. deve ter programa. Deve ter programa. Muito obrigado. Andam a reboque. Muito obrigado, Andam a doutora reboque. Adélio. Muito obrigado. Coligação entre a UNITA e o povo. Estamos a Esse é terminar. o Deixar vosso de ter medo. reboque. Estamos a terminar. Esse é o vosso medo. Tem que deixar de ter assim, reboque. Como perderam a confiança do povo, então... Temos confiança do povo e verás assim, em 2022. é assim a eleição. Está na oposição. É assim a mesa de Vocês vão debate. morrer na oposição se E é, depender do e, povo é, angolano. e é esse tipo de contribuição que queremos dos jovens, não é? Jovens que na diversidade conseguem se sentar à mesma mesa, não é? E depois disso chegarmos à conclusão que são apenas ideias diferentes. É esse exercício que vamos procurar fazer até 2022 para chegarmos de facto para as eleições com serenidade, com tranquilidade e apenas fazermos o combate de ideias. Muito obrigado, Dr. Nuno Dalla, mais uma vez. Quero contar consigo nos próximos finais de semana. Dr. Adélio Sambo, muito obrigado. Dr. Domingos Zé Palanga, muito obrigado. Muito obrigado Dr. pelo Diodato convite. Francisco. E desculpar-me junto dos internautas por esta fricção que tive com o meu Não, E é normal, não, é não, completamente normal. É completamente normal. É completamente normal. Somos amigos. É esta Obrigado, mensagem, obrigado pelo convite. É esta mensagem que nós queremos transmitir. Falámos sobre a revisão pontual da Constituição e falámos também sobre a perspectiva dos jovens em relação às eleições de 2022. Queremos estar aqui neste canal, na RTM Angola e na TV Debate, todos os sábados, a partir das 10 horas, pontualmente, a refletir em torno de temas interessantes. Os nossos convidados são, na maioria, jovens. Queremos continuar assim para darmos novas vozes e olharmos para aquilo que são a perspectiva dos jovens para os vários assuntos que interessam a todos nós, os angolanos. Muito obrigado. Estive também a ser coadjuvado pela Retoc, não é? Queremos agradecer o apoio técnico no que nos dão e claro que no próximo sábado queremos estar convosco todos nesta linha. Francisco Giconda, Ernesto Samaria e toda a equipa despedem-se para voltarmos no próximo sábado. Até lá.